Marcos, capítulo de número 4, o verso 35. Eu sei que você já leu, eu sei que você já ouviu muitas mensagens nesse texto, eu sei que esse texto é muito pregado, mas a Escritura, irmão, segundo disse o apóstolo Paulo, na segunda epístola que ele escreve a Timóteo, ele diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Inspirado por Deus é teopneuston, que significa fôlego de Deus, hálito de Deus, sopro de Deus. A Escritura ela tem vida. Isso aqui não é o Evangelho segundo Allan Kardec. Isso aqui não é o Alcorão. Isso aqui não é o livro de São Cipriano, não, irmão. Isso aqui é as Escrituras Sagradas. E ela tem vida, ela fala. Se 1 milhão de pessoas pregar nesse versículo, sempre vai ter algo novo, porque Deus ele tem vida nesta palavra. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Amém? Podem sentar. O Evangelho de Marcos é chamado de Evangelho dos Milagres. Você sabe que o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a entrar em circulação, antes de Mateus, de Lucas e de João. Marcos está escrevendo para os irmãos de Roma, os cristãos de Roma. Os estudiosos dizem que Marcos escreve o seu evangelho baseado nas mensagens que ele ouvia do apóstolo Pedro. Por isso você vai ver muito Marcos usar as expressões e logo então, e logo em seguida, e imediatamente. Ele está fazendo uma espécie de uma narrativa. Tudo aquilo que ele ouvia Pedro falar, ele escrevia, e o Evangelho de Marcos tem a ajuda do apóstolo Pedro, e é chamado por isso de Evangelho Petrino. E para quem Marcos está escrevendo, gostava muito de ação. É por isso que nós vemos essas coisas acontecendo e ocorrendo naquilo que ele escreve. Jesus está aqui no capítulo 4 ensinando aos seus discípulos por intermédio de parábolas. E quando o sol já está se pondo, Jesus entra no barco e diz aos discípulos: passemos para o outro lado de lá. Se você nunca percebeu, Jesus está dando uma ordem, porque para aqueles 12, eles jamais andariam naquela terra a qual Jesus estava mandando com que eles fossem. Os discípulos não andavam lá. Gadara não era uma terra que os judeus andavam ali, principalmente na região ao qual eles estavam, e aonde eles iam embarcar, lá do outro lado, nenhum judeu pisaria os seus pés lá. Mas eles ouviram a voz de Jesus, porque foi uma ordem. E coisa boa é quando o crente atende a ordem do Todo-Poderoso. Ouve a voz de Deus e pratica aquilo que Ele falou que você fizesse. Só que no intercurso da chegada ao outro lado, você sabe muito bem que ocorreu uma tempestade. E o que me chama a atenção é que quando
discípulos estão, após ter feito tudo o que eles sabiam e entendiam, e era muito comum naquela região ter tempestade. O vento forte, ele descia de cima do Monte Hermon e batia sobre as águas que estavam 200 abaixo do nível do mar, 200 metros, e por isso ali constantes tempestades aconteciam. Só que essa aqui era diferente. E eles viram que não tinham como fazer nada, então eles chamaram a Jesus. E quando eles estão em grande dificuldade, eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos. O texto diz que Jesus levantou, repreendeu o vento e a tempestade, e houve grande bonança. E os discípulos perguntam um ao outro: quem é esse? O que é isso? O que é que está acontecendo? Que homem é esse? Que até o vento e o mar, ele fala e eles correspondem à voz dele. Eles estavam ouvindo só as palavras de Jesus, mas ainda não tinham entendido quem estava ali. Eles não sabiam que era o único, o verdadeiro, o santo, o fiel, o justo, aquele que haveria de vir. E por isso eles fazem a pergunta: quem é esse? Só que quando chegam do outro lado, na terra de Gadara, quando Jesus desce do barco e põe os seus pés no chão de Gadara, a Bíblia nos diz que vem um homem possesso, que há muito tempo vivia naquela situação. Aquele homem, ele se feria com pedras, ele morava em sepulcros. Muitos já tentaram dar jeito naquele homem, prendendo, colocando grilhões, colocando algemas, cadeias, mas ele quebrava. Ninguém dava jeito, ninguém conseguia controlar. E o texto é muito claro em dizer que ninguém conseguia o amansar, mas Jesus pisou os pés lá. E quando Jesus pisa os pés, irmão, o texto diz que ele vem correndo ao encontro de Jesus. Ele se prostra e ele faz o que? Ele o adorou. Aquele demônio que estava dentro daquele homem, os discípulos estavam perguntando: quem é esse? Quem é esse? Mas quando chega do outro lado, o diabo dobra e diz: ele é Senhor. Você já parou para analisar isso? Às vezes a gente não adora. Às vezes a gente deixa de adorar, mas os demônios, quando olha para ele, não tem jeito, irmão, ele se prostra e adora, porque reconhece que ele é maior do que ele. Jesus já tinha dito: sai dele. E os demônios pediram a ele que não os expulsasse dali. E eles ainda ficam indagando, dizendo: por que tu vens? Ainda não é a hora. Não tem hora para Deus, a hora dele. Ele faz o que ele quer, ele faz como ele quer, ele faz para o louvor da glória do seu nome. Aí eles disseram a Jesus: deixa-nos ir para aqueles porcos. Jesus permitiu, os demônios vão, e os porcos precipitam-se por baixo. Aqueles porcos ali, eles eram utilizados para a adoração dos deuses gregos, principalmente dos deuses. Judeu adorava o seu Deus oferecendo novilho, oferecendo ovelha, mas os gregos adoravam oferecendo porcos. E ali naquela região, aqueles porqueiros, aquilo dominava a economia de Gadara. Aqueles porcos ali, era o comércio em Gadara. Aqueles
porcos, eles mandavam na economia, no dinheiro que circulava ali, mas Jesus não estava preocupado com porco, com a economia, com o dinheiro de Gadara. Jesus viu aquele homem e olhou, libertou. Você não ouve essas igrejas que falam muito de dinheiro, fala disso. Jesus não estava preocupado com a economia daquela cidade. Jesus, quando disse aos discípulos, passemos para lá, Jesus estava olhando do outro lado, uma alma, alguém que precisava dele, alguém que necessitava dele, alguém que há muito tempo estava sendo escravizado, aprisionado, agrilhonado, mas Jesus disse, vamos para lá, porque eu tenho um propósito do outro lado, eu vou libertar aquele homem. Jesus abalou a cidade de tal maneira que eles não quiseram que Jesus ficasse ali. Tem gente que prefere ficar com o diabo do que ficar com Jesus. Vai-te daqui e nos deixa, porque nós nunca vimos isso. Porque quando ele chega, a Bíblia é bem clara que aquele homem estava em sã consciência. Irmão, quanto tempo dormindo do lado de cadáver, quanto tempo aquele homem estava mal fedido, ele estava maltrapilho, ele estava arruinado, acabado, até que Jesus chegou lá e mudou a história da vida daquele homem. O homem disse, deixa eu vir contigo. Eu creio que tinha lugar no barco, porque no barco de Jesus sempre tem lugar para mais um. Sempre tem lugar para mais um, meu irmão. Sempre tem lugar para aquele que nele crê. Mas Jesus disse, não, vai e diga aos teus, quão grandes coisas fez o Senhor. Quem faz é Ele, irmão. O Senhor fez por você. E eu não sei se você já observou, mas a Bíblia diz que aquele homem, ele saiu dali e ele começou a pregar, e ele pregou em toda a Decápolis. Sabe o que era Decápolis? 10 cidades gregas: Rafana, Dion, Pison, Pela, Canata, até Damasco fazia parte dessa região onde esse homem pregou. E você pensa que ele pregava o quê? Eu era aquele que estava endemoniado, eu era aquele que estava destruído, mas Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus me transformou, e hoje eu estou aqui dizendo que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, e Ele transforma a vida do homem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, o que me chama a atenção dentro de tudo isso é a expressão utilizada por Jesus, passemos. Olhando assim, a gente entende que Jesus só simplesmente deu uma ordem. Mas a palavra passemos no grego é dierxomai. O que quer dizer isso? Dierxomai são duas palavras gregas. Dia, através de. Mas exomai significa apresentar-se, vir diante do público. Ou seja, quando Jesus disse passemos para o outro lado, Jesus estava dizendo, eu vou me manifestar lá do outro lado, você vai ver quem sou eu vou mostrar lá do outro lado, você vai ver quem sou eu. Por isso que quando Jesus chegou, os demônios ali o adoraram. As pessoas podiam olhar e dizer, aquele homem é endemoniado, mas Jesus olhava e disse, não, ele vai ser cheio do Espírito Santo. As pessoas podiam olhar e dizer, lá não tem nada, lá não vale nada. Jesus tem, eu estou lá indo buscar, porque vale muito, eu vou mostrar para ele quem sou eu. Aí a gente pensa que o primeiro missionário foi Paulo, foi Pedro, foi Tiago, foi não, foi esse aqui que Jesus salvou, libertou, e ele saiu pregando e dizendo, quem é Deus? Glória a Deus, aleluia. E se você der uma olhada, irmão, nos evangelhos, você
você vai ver direto essa expressão. João capítulo 4, o verso 4, que quando eu cheguei aqui, estava sendo referido. É prova disso. O texto diz que Jesus está saindo de uma região, e o verso 4 diz: era-lhe necessário atravessar por Samaria. Aí se você olhar, você fala, mas por que o João está dizendo que era necessário, que era preciso, que era coerente, que ele tinha que atravessar por ali? Se você olhar no texto grego, você vai ver a mesma palavra, dierxomai. Jesus não entrou lá em Samaria à toa. Jesus não entrou ali por acaso. Jesus não passou ali sem um propósito. Jesus foi lá, e aquela hora mesmo, justamente aquela hora, sabe por quê, irmão? Porque Jesus tinha um propósito naquele lugar. Jesus chega bem no meio-dia, o horário em que era de se alimentar. É tanto que os discípulos, eles vão comprar alimento e deixam Jesus sozinho. E no inteirinho que Jesus está sozinho, aí vem essa mulher. E quando Jesus vai ter um diálogo com ela, ela já vem com várias pedras na mão. Como tu, sendo judeu, tu vem pedir a mim, eu que sou mulher samaritana. Aí Jesus diz: mulher, se você soubesse quem é que te pede, quem pede, irmão, é quem pode dar. Ele estava dizendo: se tu soubesse quem é que te pede, tu lhe pediria e ele te daria. Se você pedir, ele dá, irmão. Ele é Deus, ele é poderoso, ele conhece a tua necessidade, ele sabe da sua dificuldade. Então, se pedir, ele é poderoso para dar. Ela disse: ah, mas você não tem como pegar a água aqui. Aquele era o poço de Jacó. Até hoje os arqueólogos encontraram aquele poço. Ele não existe. Ele já está bem raso, devido a tantas pedras que as pessoas passam por ali e jogam pedras dentro. Tinha que descer uma espécie de uma escadinha, e quando chegava num determinado local, jogava-se ali a corda com um vasilhame feito de uma espécie de couro, e aí puxava a água. Aí é que encheu o cântaro. E ela disse para Jesus: tu não tem nada disso, como é que tu vai tirar a água? Ele disse: mulher, eu não estou falando dessa água aí não. Se tu soubesse a água, se tu soubesse, tu me pediria, eu te daria. Não dessa daí não. Essa daí você beber, você tem, ainda vai tornar. Mas se você beber da água que eu te der, do seu interior vão fluir rios de água viva jorrar para a vida eterna. Então, quando Jesus fala de vida eterna, aceita o Luiz, ela diz: me dá dessa água. Essa água, será que é tão poderosa, mais do que essa daqui? Porque esse poço aqui quem cavou foi o Jacó. Ei, mulher, Jacó já foi, Jacó já era, mas ele continua vivo. Deus poderoso, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí Jesus diz àquela mulher: vai chamar o seu marido. Porque se nós hoje, Jesus viesse aqui, eu acho que Jesus ia ficar sentado, disciplinado no banco. Que a gente ia ver Jesus conversando com uma mulher sozinha: cadê o marido dela?
E naquela época não era diferente. Um judeu não podia conversar com outra mulher em público de maneira nenhuma, principalmente uma samaritana. Jesus estaria no banco da misericórdia. Mas ele disse: vai chamar o teu esposo. Ela disse: eu não tenho. Aí Jesus disse: agora você falou a verdade, disseste bem, porque você já teve 5, e nenhum que você tem agora é seu. Aí as coisas mudam. Sabe por quê, irmão? Que eu posso esconder de você, eu posso esconder do pastor, eu posso esconder de qualquer um, mas dele não, irmão. Dele não tem como esconder. Dele não adianta, não adianta. Ele sabe, ele sabia até quantos ela já tinha, ele sabia quantas camas ela já tinha deitado, ele sabia quantos homens ela já tinha dormido. Ele conhece todas as coisas. Então ninguém se esconde dos olhos daquele que vê todas as coisas. Aí ela disse: Senhor, eu vejo que tu é profeta. Aí ela começa a entrar na teologia dela confusa. E ela diz: eu sei que quando o Messias, que era o Salvador para os judeus, chamado Cristo, que é o Salvador para os judeus, ele vier, ele nos contará todas as coisas. Ela tinha uma confusão no onde adorar, onde eu tenho adorar aqui. Aí Jesus disse: não, mulher, o negócio não está aí, o negócio não é exterior, não é aonde você vai, o negócio com Deus é aqui dentro, é aqui dentro, irmão, é aqui que a gente faz o culto, é aqui que a gente adora, é aqui que a gente oferece o sacrifício, o holocausto, e é aqui que ele manifesta o fogo dele, é aqui que ele te enche da presença dele. Não é aqui na fora, é aqui dentro que ele mostra que ele é Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aí Jesus faz o que estava no capítulo 4. Jesus diz o que para aquela mulher? Eu sou. Você jamais vai ver na história do judaísmo um judeu dizer eu sou. Você jamais vai ver um judeu dizer eu sou. Porque quando Deus manifestou na sarça e falou com Moisés, ele disse: vai e diga o eu sou, te enviou. Então eles não diziam, jamais eles se saudavam. Olha, é tanto que quando eles vão dizer o seu nome, eles não dizem eu sou fulano de tal, eles dizem o nome dele, mas eles não dizem eu sou, porque eles sabem que o único que eu sou é o Deus eterno, o Criador dos céus. E Jesus mostrou para aquela mulher: eu sou, eu que falo contigo, eu sou Deus, mulher. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Messias que você está dizendo, eu sou o Cristo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, e eu vim aqui te revelar que eu sou. E o que aquela mulher fez? Como diz o irmão antes, ela entrou na cidade. E ela pregou para todo mundo e ganhou a cidade. E depois disseram: olha, a gente agora crê por causa do testemunho da mulher. Sabe por quê? Essa mulher antes, ela era ladrona demais. Nenhuma das irmãs queria conversa com ela. Quem é a irmã que queria que seu marido dialogasse com a mulher? Ninguém. Mas Jesus foi lá libertar, irmão. Lucas capítulo 19. O verso 1 diz que Jesus entra em Jericó e Jesus atravessa a cidade. Você já viu isso? É a mesma palavra. Jesus entrou em Jericó, não para dar um passeio, mas porque Jesus tinha um propósito em entrar ali. E quando Jesus entra, o texto diz que em Jericó
havia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos de Jericó e ele era muito rico. Zaqueu era um homem que nenhum dos seus compatriotas queria diálogo com ele. Ninguém. Se Zaqueu estivesse em uma rua e um sacerdote visse o Zaqueu de longe, ele atravessava para o outro lado, mas ele não falava com Zaqueu. Eu imagino que se porventura um levita, que em Jericó moravam muitos levitas e sacerdotes, porque era uma cidade próxima, passasse perto de Zaqueu, ele ia fazer a mikvah, que era o banho da purificação, porque passou diante do ímpio. Mas Jesus entra em Jericó. E o Zaqueu, ele simplesmente queria ver quem era aquele homem que tanto se ouvia falar naquela época, aquele homem que curava leprosos, que dava vista a cegos, que ressuscitava mortos e que pregava o evangelho do reino aos pobres. Eu quero ver quem é ele. Eu só quero ver a figura desse homem, porque ele é tão falado, tantas pessoas. Eu quero ver quem é ele. E ele sobe no pé de sicômoro. Eu acho lindo isso aqui. Quando ele está em cima do pé de sicômoro, Jesus vai passando embaixo. Jesus para, olha para cima e chama ele pelo seu nome. Jesus chamou ele Zaqueu. Você sabe o que é o nosso nome, irmão? É aquilo que nos identifica. Se você estiver na rua e alguma pessoa te chamar por assovio, ou psio, ou eu, por exemplo, não atendo se alguém falar dessa, te chamar por assovio, ou psio, ou ei, ou você, porque não, eu tenho identidade, eu tenho um nome, eu sei que foi me dado um nome. Então, quando Jesus olha para Zaqueu e chama ele pelo nome, Jesus estava dizendo: eu conheço a tua identidade, eu sei quem é você. O nome Zaqueu é uma transliteração do nome Zacarias, que significa puro. Quando o pai de Zaqueu colocou o nome dele de Zaqueu, ele estava pensando: meu filho vai ser um homem santo, um homem puro, um homem honesto, um homem que vai ser exemplo em todos os lugares. Só que o Zaqueu se corrompeu, irmão. O Zaqueu se corrompeu. Ele fez negócio com o Império Romano. Ele tinha o direito de cobrar imposto, e isso era como se fosse uma empresa de cobrança. E ali ele cobrava, a outras pessoas trabalhavam para ele, traziam tudo para ele, e ele passava para o governo romano. Só que, claro, ele tirava a parte dele. Mas quando Jesus chegou lá, Jesus diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém repousar na sua casa. Se vocês não perceberam, é interessante que o sol já estava declinando naquele momento. Jesus não queria seguir viagem, disse: hoje eu vou dormir na casa do Zaqueu. E quem estava próximo dele, ou até mesmo os discípulos: como é que é isso? Como é que pode? Ele vai comer um pecador. Mas Jesus entra dentro da casa do Zaqueu. Zaqueu recebe ele com alegria, irmão. Ele era pecador. Com certeza eu e você hoje não queríamos negócio com Zaqueu. Você queria negócio com quem faz falcatrua? Você queria se expor? Você já pensou? Se eu lá fora você souber que o camarada é um criminoso, um bandido, e você me vê dialogando com ele, com certeza você vai pensar: eu acho que o pastor Eduardo está começando a fazer coisa errada. Mas Jesus não estava olhando para isso. Jesus só estava olhando para a alma dele. E quando Jesus chega e começa a comer,
Jesus mostra por que ele tinha que entrar na casa do Zaqueu naquele dia. O Zaqueu abre a boca e diz: Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e vou distribuir aos pobres. E tem mais: eu vou devolver quadruplicadamente se eu tenho defraudado alguém. Na nossa versão está assim: se eu tenho defraudado. Só que a palavra lá identifica claramente que ele tinha roubado, e que ele não é que ele não sabia, ele sabia: eu tenho defraudado, eu tenho roubado mesmo, então eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus dá a sentença: hoje chegou salvação dentro dessa casa, porque esse aqui, ele também é filho de Abraão. Agora, eu quero que você reflita comigo uma coisa. O irmão, quando falou para mim trazer a palavra nessa noite, ele disse que o tema seria: qual o valor de uma alma? E simplesmente essas 3 pessoas que eu citei aqui, o endemoniado de Gadara, a mulher samaritana e o Zaqueu, eram 3 pessoas perdidas. Eram 3 pessoas que, se fosse na nossa cultura hoje, continuava sendo a mesma coisa. Mas todos os 3, os evangelistas que escrevem, eles usam a mesma palavra: Gersomai. Jesus foi lá para se manifestar e mostrar quem ele era para aquelas pessoas. Você não vai ver Jesus se manifestando para o Anás, para o Caifás, nem para Pilatos e nem para Herodes, mas para esses 3 Jesus manifestou quem ele era. Quando Jesus manda os discípulos atravessar, Jesus estava lá vendo do outro lado não um endemoniado, mas Jesus estava vendo uma alma. Aleluia. Jesus não se preocupou com uma tempestade, mas ele se preocupou com aquele que estava sofrendo lá do outro lado. Quando Jesus vai entrar em Samaria, ele não estava preocupado com comida ou com bebida de maneira nenhuma. Jesus estava preocupado com a alma daquela mulher. Quando Jesus vai passando em Jericó, Jesus não queria simplesmente subir para Jerusalém, porque já estava perto de ele morrer, de ele ser crucificado. Ele sabia que era aquela última oportunidade de ele salvar a alma do Zaqueu. Às vezes nós, no nosso olhar carnal, nós não conseguimos perceber e ver o valor de um ser humano. Mas Jesus, ele vê. Jesus, ele viu o valor em cada um desses. E se você observou bem o que eu disse aqui, você vai ver que todos eles, após ter um encontro com Jesus, eles tornaram-se pessoas, testemunhos vivos de uma transformação da parte de Deus. Agora eu pergunto: será que nós teríamos coragem de fazer isso? Será que a gente tinha coragem, irmão? Jesus teve simplesmente, sabe para quê? Para mostrar qual foi o propósito que ele veio fazer aqui nessa terra. Todas as 3 ocasiões, os discípulos estavam com ele. Jesus estava quebrando um princípio que os discípulos tinham aprendido: não se mistura, não chega perto não.
Não chega perto não, Jesus chegava perto. Jesus, ele ia ao encontro. Jesus, ele pregava, ele não estava preocupado com isso, não toca, não é. Não, irmão, o intuito de Jesus era salvar, porque ele sabia o valor que tinha uma alma. Às vezes nós estamos aqui salvos e a gente já tem convicção que vai para o céu e não lembra que outra hora estavam na mesma situação que eles. Hoje eu sou crente, mas eu não lembro que no passado eu gostava de cometer algumas falcatruas. Eu sou crente e critico os outros. O meu dedo está apontado. Se eu ver alguém cair, eu logo aponto e diz: ó, fez isso e isso, mas não lembra que lá atrás também prostituiu. Todos nós estamos sujeitos. Você sabe por que a gente está aqui hoje? Não é porque é melhor do que ninguém, não. Porque nós conhecemos a graça de Deus. A graça de Jesus nos alcançou. Foi Ele que veio, buscou, irmão, você aonde você estava, o que você estava fazendo de errado. Ele não olhou para isso não. Ele não olhou para as críticas, ou para alguém que te julgava ou falava mal de você. Ele não olhou para isso. O intuito dele era te salvar, porque a sua alma era valiosa para Ele. Eu quero encerrar. Eu sei que você já talvez ouviu um clipe, ou você assistiu aquele filme A Ponte. E aquela história é muito interessante, porque o trabalho daquele pai era simplesmente baixar e subir aquela ponte no período que via um trem. Ele tinha só um filho pequeno, cerca de 4 a 5 anos. O trabalho daquele homem dioturnamente era baixar e subir aquela ponte quando o trem vinha. Num daqueles dias, o menino estava brincando lá embaixo e ele não percebe que o trem estava vindo. Ele estava fazendo outra coisa e não percebeu. A criança percebeu que o trem estava vindo. E a criança sabia que não ia dar tempo. O pai não estava ouvindo ele lá. E onde ele estava apertar a alavanca para que a ponte descesse, ele vai usar a alavanca de emergência que ficava próximo ali do trem. Quando ele abre ali e ele vai tentar puxar a alavanca de emergência, ele cai lá dentro. E o pai fica procurando o menino e ele vê quando as pernas do menino levantam e cai dentro do buraco. E ele sabia que não dava tempo dele ir lá e socorrer a criança ou então baixar a ponte. Dentro daquele trem tinha muita gente orgulhoso, drogado, prostituto, toda pessoa que fazia o mal, eu creio, devia ter homicida e todo tipo de espécie de gente ruim. Aquele homem só tinha 2 atitudes: ou vai lá e tira o menino do buraco, ou baixa a ponte, esmaga o menino e deixa todo mundo passar com vida. Você sabe o que ele fez? Ele baixou a ponte, com dor no coração, chorando. Ele teve que segurar, segundo o fio, com as 2 mãos e puxar a alavanca. E ele sai dali desesperado, porque ele sabia que não tinha jeito. O menino foi esmagado lá embaixo. A ponte baixou e o trem passou. E naquele trem estava eu e você. Aquele trem lá estava eu e você. Eu não sou hipócrita não, irmão. Eu assisti, eu disse à minha esposa: se fosse eu estou sendo sincero, muita gente ia perecer. Mas Deus falou para mim: pois eu esmaguei meu filho quando você estava passando nas drogas, fumando droga, envolvido com tráfico. Eu baixei a ponte, esmaguei meu filho para que você passasse e não morresse.
fé. Aleluia. Você entregaria a vida do seu filho, irmão? O profeta Isaías diz que agradou a Deus esmagá-lo pelas nossas iniquidades, pelas nossas impiedades. E às vezes a gente chama as pessoas de ímpio, e a gente tem que tomar cuidado ao usar essa expressão, porque a palavra ímpio significa uma pessoa que estupra crianças, pessoas que matam e que são capazes de fazer qualquer atrocidade. E tem gente que não é crente, mas não tem essa capacidade. Mas nós éramos, irmão. Eu fui um ímpio. Eu já quase tirei a vida de uma pessoa, e eu não tirei porque Deus naquele dia não permitiu. Depois de uma briga, eu estava com a pistola e ela estava cheia de bala, carregada. E eu disse: agora eu vou tirar a vida daquele elemento. Mas antes da briga, eu tinha entregado a pistola para um amigo meu. E eu morava no Valparaíso, nessa aqui, o lugar onde eu estava era cerca de 10 metros da delegacia. E eu disse: hoje eu vou tirar a vida dele. No meio da briga, ele me acertou um tapa na cara. Qual é o nome dos senhores que se levar um tapa na cara, não vai dizer: ah, hoje eu sei que se um cristão leva de um lado, deixa bater no outro. Jesus já baixou a ponte, nós passamos. Mas naquele dia não. Eu peguei a arma com meu amigo e saí na frente. Eu disse: eu vou na frente, eu vou encontrar com ele lá, e vocês podem ir embora que eu vou acertar ele hoje. Eu estava andando cerca de uns 10 metros e vi esse meu amigo e meu irmão atrás. E eu engatilhei a pistola e disse: eu vou matar ele hoje. E eu ouvi uma voz, creia você ou não, não me importa nisso, mas eu ouvi uma voz dizer: ainda que tu queiras fazer isso, eu não permitirei. Quando eu olhei para trás, o meu irmão ainda estava lá, o meu amigo ainda estava lá, e eu fiquei doido: quem é que está falando comigo? Quando eu olhei para o revólver, não tinha nenhuma bala, irmão. Mas aquela palavra me quebrou aqui. Quando eu parei, quando meu irmão, e ele chegou perto, eu falei: rapaz, cadê as balas do revólver? Ele disse: eu tirei tudinho, porque eu sabia que você ia fazer besteira. Aí eu falei: rapaz, você já pensou o que você ia fazer? Eu ia chegar lá e o camarada ia... Você já pensou? Mas não foi ele que fez, irmão. Não foi ele que fez, não foi meu amigo. Foi o Deus que já tinha um propósito na minha vida. Ele baixou a ponte para que eu pudesse passar. Louve a Deus porque ele baixou a ponte. Ele esmagou o filho. Ele esmagou ele, irmão. Ele desce para lá, o pai do filme, ele desce chorando, e quando ele está chorando, passa uma moça na janela. A moça estava esquentando numa colher, com certeza aquilo era heroína. Ela estava esquentando heroína para aplicar na veia, porque assim dissolve. Esquenta na colher, puxa com a seringa, tira o sangue, o seu sangue, junta com aquele líquido ali, depois injeta de novo. Mas quando aquela moça passa, que vê aquele homem chorando, ela parece que esquece, ela joga fora a droga e esquece. Alguns anos depois, aquele homem está em um determinado lugar, e de repente ele vem vindo a mulher com uma criança nos braços, e ele viu que aquela moça era aquela drogada que estava dentro do trem. E agora ela está com a criança no colo. E aquele homem abre os braços e diz: valeu a pena esmagar minha filha, porque senão aquela mulher não teria sobrevivido, e hoje não teria essa criança. Deus fez isso por mim, por você.
Porque eu sei que não adianta. Eu só estou querendo que você entenda que a palavra é viva, ela é eficaz, e que Jesus fez isso foi por mim e por você. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, oh Senhor, eu te louvo nessa noite porque tu baixou a ponte. Eu louvo teu nome porque o Senhor permitiu que hoje eu estivesse aqui e pudesse pregar a tua palavra. Eu louvo a Ti, ó Deus. Eu sei que não era digno, não merecia. Eu podia ter sido aquele gadareno. Eu podia, Senhor, estar na mesma situação que aquela mulher prostituindo. Eu podia ser ladrão como Zaqueu. Mas o Senhor passou lá e se revelou para mim e mostrou que era Deus e que me amava e que tinha um objetivo, um propósito de me salvar. Eu sei que aqui tem gente dessa maneira. Meu Deus, eu sei que a Tua palavra ela é viva. Ela é viva e ela pode mudar e transformar a vida de seja qual for o pecador. Eu te peço nessa noite, se eu preguei a tua palavra e porventura alguém no nosso meio ainda não te conheceu e não sabe que tu baixou a ponte, Espírito Santo, nessa noite convence ele que tu baixou a ponte por ele, tu esmagou o filho para que ele passasse e não morresse. Meu Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa o teu povo que me ouviu. Eu te agradeço assim, no nome de Jesus.